Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos amigos da Comunidade Espírita Esperança. Eu sou Suzana Loureiro, estou aqui com o Wallace Neves, nosso queridíssimo Wallace, tio Wallace. Todo mundo já conhece, Mas todo mundo já... Já é hora para ter que ser vovô Wallace. Tá quase na hora de ser vovô Wallace, né? E a gente está aqui com uma grande expectativa em relação a essa conversa nossa de hoje, porque o Wallace está lançando um livro. Vocês já devem estar sabendo, estão vendo aí nas nossas divulgações, né? O Diário de um Espírito, que está aqui na minha mão. Esse livro vai ser lançado no dia 12 de março, no próximo domingo, às 18 horas, aqui na comunidade. A Federação Espírita do Espírito Santo estará aqui presente, né? Os membros da federação. E junto com o Wallace vão lançar esse livro magnífico do nosso amigo, grande amigo espírito, Lamartine Palhano Júnior. Lamartine Palhano Júnior é um grande amigo, é um grande querido, tanto quando encarnado e agora desencarnado, né? E é sobre isso que é a nossa conversa de hoje. Eu vou dar as boas-vindas para o meu querido Wallace e vamos fazer a prece inicial aqui para a gente conversar, começar esse bate-papo nosso. Eu agradeço o convite e cumprimento os nossos queridos que estão do outro lado da telinha, né? Isso, muito bom. Hoje a gente está com Fala Espírita um pouquinho mais cedo, gente, porque o Wallace participa do grupo Fonte Viva. Aqui, nós estamos aqui na sede da comunidade e é às 8 horas que começa o Fonte Viva. Então ele não pode se ausentar desse trabalho tão importante também, que é um trabalho de apoio às pessoas necessitadas, né, de passe, de um trabalho mais terapêutico, de terapia fluídica. Então a gente fez mais cedo, mas a live vai ficar gravada, vocês podem ficar tranquilos. Chamem aí os amigos, boa noite aí para quem está chegando, manda aí no aviãozinho para quem puder já assistir essa live agora mesmo, tá bom? E vocês que estão aqui conosco, então vamos nos colocar numa posição confortável, respirar, depois de um dia de trabalho, um dia agitado, com a agitação do dia todo. Vamos nos colocar na presença de Jesus, nosso mestre amigo. Vamos nos colocar na presença da espiritualidade e agradecer por esse momento tão importante em que conseguimos fazer uma janela no nosso dia para falar do amor de Jesus, da vida espiritual, da vida além da nossa vida. Que os espíritos benfeitores dessa casa possam estar nos intuindo nessa conversa tão maravilhosa, intuindo o Wallace, que Palhano esteja presente, que possa nos dar a honra da sua presença nessa live, que será tão importante para nós. Que os espíritos possam nos abençoar, ficar conosco e nos esclarecer em tudo quanto for possível e necessário. Que assim seja. Então, Wallace, mais um livro para sua conta. Conta para mim como é que surgiu esse chamado para fazer o Diário de um Espírito. Palhano te pediu? Foi, acertei. O Palhano, pequenos rapidamente, ele nasceu em Coronel Fabriciano, era mineiro, né? Em 1946. E veio para Vitória em 57, 58, quer dizer, com 17 anos, né? Em 63 é que ele apareceu lá na federação, eu, Júlio, Dalmir, eram os diretores do DIS, na Federação Espírita do Estado, e foi quando o pai dele o levou, interrogou a respeito de tudo e disse, então vou mandar meu filho para cá. Chamava-se Lamartine de Moura Palhano. Então foi por volta de 1963, ele nasceu em 46 e desencarnou no ano 2 de 2000, né? Viveu muito pouco, né? Mas a sua jovem, produtividade, né? A quantidade, eu fiz a biografia dele completa, que tem lugar que diz que ele nasceu em 1940. 1940 fui eu, enganado, né? Sim. Mas o Palhano sempre foi curioso e ele falava uma coisa, o que fica é o que está escrito. Olha. E quando encarnado ele escreveu Diário de um Espírita, das vivências, das experiências, dos contatos. Eu estou lá nas histórias dele também. Que legal. Então, né, em 1963, eu estava com 23 anos, foi quando ele chegou lá para a mocidade da federação e nunca mais saiu. Uhum. Então, depois ele fez, ainda fazendo o terceiro ano, os últimos anos,
foi quando surgiu a Faculdade de Farmácia e Bioquímica. Ele foi foi da primeira turma. E ele se desempenhou tão bem que ele passou a ser monitor logo de imediato. Depois ele fez mestrado, doutorado, pós-graduação e foi ser professor da UFS. Né? E tem muita história aí que nós não vamos encurtar porque a respeito da vida de ele escreveu muitos livros também, né, sobre mediunidade. E escreveu artigos para revistas internacionais. Ele era muito estudioso, né, recebeu um prêmio aqui da FAFABS, aqui em Vitória, né? E fez um discurso a respeito. Então a coisa começou dessa maneira. Então já com 17 anos, 18 anos, ele participou com a gente aqui, ó. Vou mostrar para vocês, se dá para mostrar. Tá. Vê se dá para ver aqui. Dá sim. Isso, aproxima aí. Ele assim deixa eu ver aqui. É esse aqui, ó. Que tá atrás dessa moça aí. A minha aqui é da direita para a esquerda, né? Não sei como é que vocês estão vendo aí. Ele está entre esses dois aí, ó, Palhamatíntica, 17 e 18. Deixa eu te mostrar. Esse aqui, né? Não, esse? Não, mais para a direita. Esse aqui? É esse. Aí, entendi. E já nessa época ele participou do nosso grupo de pesquisa, de materialização, de voz direta, de levitação, dos fenômenos de efeitos físicos e de pesquisa também. Aqui, já foi no ano, deixa eu ver onde é que ele está para mostrar para vocês. Aqui, ó. Foi no ano, aqui que meu Deus está Pode aproximar mais. Aí. Ele é o, deixa eu ver qual é. Ao contrário, né? Vamos apontar. Ele está mais próximo aí desse painel aí. É o mais próximo desse painel aí. Certo. E essa turma toda aí está na Federação Espírita? Não, isso aí, ó. Vocês estão me vendo aí? Estão descobrindo aí? Dá para ver. Cadê você aí, Wallace? Deixa eu ver. Atrás dessa moça negra. Olha só. Os únicos reencarnados aí sou eu e ela. É mesmo? Já foi tudo... Todo mundo já subiu. Todo mundo já subiu, né? Então, os únicos... Isso aí foi em 76, 74. Gente, olha o Wallace. O Wallace era mais alto do que você é hoje, você diminuiu. Não, aqui a moça está olha sentada só, gente. aí. Olha o Wallace aqui, vê se dá pra ver. Não, mostra palhando. Não, vou mostrar todo mundo aqui, ó. Palhano tá aqui, ó, nesse cantinho aqui. E o Wallace tá aqui, ó. Então quer dizer que encarnado hoje dessa turma aqui só tem você e essa sentada aqui. Mora no Rio de Janeiro. Ó, botei o dedo na foto aqui, Cristina, ó. Tá vendo? Cristina tá me mandando colocar o dedo na foto. Ó, aqui o Wallace, aqui Palhano, ó. Que bacana, hein? Muito legal. E essa turma toda trabalhava... Era o grupo de pesquisa da federação. O grupo de pesquisa que trabalhava. Ó. Porque naquele tempo não tinha ES, não tinha SMED, não tinha nada. Então a gente tinha que estudar. E um ligava para o outro por telefone, por telegrama, por carta. Descobrimos o livro de Madame de Perrance, No País da Sombra. E a gente estudou muito, todos os clássicos. Então, muita coisa que eu estou vendo hoje é recordação. Tem que estudar. Você não está aparecendo, não, hein? Palhano falou isso para mim no encontro das tertúlias. Lá falei, Palhano, estou lendo seu livro. Então, Lê mesmo, minha filha. Eu estudo até hoje. Experiência de transporte, de levitação, de materialização. Bacana, né? De voz direta, né? Já menininha já estava aqui. E nesse livro aqui dele... Deixa eu só mostrar ele aqui. Ó. Tá. Já antes de desencarnar. Aqui já mais recente, né? Agora mostra esses desenhos aí. Ele era também ilustrador para evangelização. Olha ele ali desenhando, ó. Ele desenhando aí sobre no Lago de Genezaré. E o outro desenho é para a história das irmãs Fox. Olha. Ele era ilustrador também. Que bacana. Que inteligência, né? Impressionante. A história dele é... Aí você começou, você teve esse contato com ele, né? Grande, depois essa da amizade. vida inteira, a família, os filhos, fui padrinho de casamento dele, a esposa dele mora em Niterói. Olha e isso. Acompanhei o crescimento dos filhos, um está em Portugal, a outra casou agora recentemente, né? E foram guiados mesmo. Foram mesmo uma moral evangélica maravilhosa, né? Então, ele começou a escrever o livro Diário de um Espírito. Diário de um Espírita? Diário de um Espírito. Esse? Já aqui. Deixa eu ver se tem Quando que você começou a escrever? Bom,
É tudo aos pedaços, né? Deixa eu ver. Aham. Aqui na apresentação, eles não colocaram a data, tem uma apresentação de Jorge Andréia, né? Aham. Foi uns 4 ou 5 anos. Uns 4 ou 5 anos. Foi quando a Dona Ivone Pereira, ele parou. Eu disse, meu Deus, qual foi a besteira que eu fiz? Parou, disse, gente. Ele parou de Para digitar. escrever, porque às vezes parava, quando eu via era 2 horas da manhã, parava que era para eu descansar mesmo. Você dormia, né? É para dormir. Aham. Então, parou. Eu disse, gente, fiquei quieto, eles sabem o que fazem. Foi quando a Dona Ivone começou a escrever o Encontros com Jesus. E acabou. Aí eu vim descobrir, ele cedeu a vez para ela, Para ela escrever. porque o livro, 5.000 unidades, em menos de 1 ano, em 8 meses, esgotou. Porque disse, nós estamos precisando mais de evangelho do que de ciência. Olha Aí só. ele recompôs, ele começou a recompor E acabou o livro. esse Escritos com Jesus foi um dos seus livros. Explicar para as Foi. pessoas que não sabem, né? Porque, inclusive, a Angélica ia fazer o lançamento aqui, mas não deu tempo. Sim. Né? Eu tenho alguns, então alguns já encomendaram, não deu tempo para fazer o lançamento. Agora não dá, porque está em cima, Tem né? que fazer depois, E né? está na 2ª edição, a capa está linda, maravilhosa. É. Então o Palhano começou a escrever o Diário de um Espírito. Então ele conta a desencarnação dele, como é que ele bacana. chegou no mundo espiritual, o que aconteceu com ele, no velório, o que ele pôde ver. Mesmo. E aconteceu com o Palhano o que aconteceu com outros companheiros e companheiras, né? Que descobre que está desencarnado, a mãe dele o acompanhou, ele sentiu um carinho, aquela mão gordinha acariciando ele. E se eu reconheci essa mãe, eu não estava, se tinha percebido, não, estava muito alquebrado, né? Aham. Aí ele viu, era a mãe dele, Olha Dona só. Dorothy, idosa, Dona Dorothy, que o acolheu, né? Olha Que coisa, graça, né? Então, daí, aí veio aquela tendência de doer, os espíritos chegaram, assim, agora está hora de se repousar. Aí ele pediu, por gentileza, que eu deixasse mais tempo desperto, porque sabia que ia ter o velório para ele acolher as pessoas que o apoiaram e que vinham prestigiar. Então, ele, se pudesse, ele foi humilde, se fosse possível, que ele ficasse um pouco mais tempo para estar presente lá. Ele queria estar lúcido no Agora, velório. a situação desses espíritos assim, com muita lucidez, é mais de uma convalescença, entendeu? Muito quebrado, porque estava numa maca, aí o orientador, que foi professor dele aqui no Espírito Santo, não vou entrar em detalhes, né? Tá bom. Foi consultar. Aí eles acenderam, aí trouxeram a cadeira de roda. Daquele jeito, não, deixa que eu levanto. Ele disse, não, quando ele levantou, ia cair, seguraram ele, porque estava muito fraco. Né? Os resíduos ainda, né? Sim. Aí ele foi levar por um corredor. Era um anexo do cemitério que para abrigar determinados espíritos que têm condições antes de ir para um destino final. Sim. É desencarnado, está o corpo lá, então ele foi levado. Pode ficar ali, então? Pode ficar ali para, tipo, como se fosse uma UTI, vamos falar, mal comparando. Confortando as pessoas que estavam ali. Não confortando nada, ele tinha condições de confortar, não. Ele só queria estar ali observando. Aí ele conta que ele foi levado. Pensa nisso, aí coisa ele quis incrível. ver o corpo. Ah. Aí o espírito, ainda não. Ah, é? Agora não, porque a sua relação com o corpo ainda está muito grande. Isso vai te causar muita estranheza, o impacto, né? Entendo. O impacto, né? Aí ele foi se refazendo, deram passe nele, foi mudando novas energias, então ele se refez, aí deixaram de chegar perto do corpo. Então ele olhou e fez gratidão a Deus. Foi quando no velório entrou a esposa e os filhos, com atitude de respeito. Aí as pessoas foram chegando, os companheiros. Eu participei, né? Aquele parecia um festival de uma confraternização, mais do que uma confraternização. Que coisa linda, né? Maravilha, todo mundo só falava espiritismo. Mas ele narra as conversas que ele ouviu, que eu não vou contar agora. E está no livro. Está no livro. Olha, de gente. tudo, céu de tudo. Ó, nós, os espíritos, não somos diferentes de ninguém de São Futebol, sabe? Porque geralmente num velório é um encontro de muitos amigos, né? Muitos amigos, As né? pessoas estão muito da tempo sem se ver. Tudo, né? Mas ele ouviu, né? Uhum. Foi com emoção. Eu percebi a presença dele.
Aí Rosane levantou a voz e ficou com aquela dignidade, fez a prece de gratidão. E ela tinha uma fotografia da família, de manhã cedo, e disse: olha, eu só tenho essa. Eu consegui reproduzir, fui no laboratório do Centro de Artes, ampliei, fez a mesma cópia, ela ficou com uma, tinha a família e o cachorro deles. Olha. Aí ela foi e botou, antes de fechar, discretamente, botou no caixão, aí apareceu na mão dele a cópia. Na hora. É mesmo? E ele guarda até hoje. Nossa! Olha que emoção. 5 anos depois, quando foram exumar, né, eu vi lá o papel fotográfico lá, sem nada, lógico. Né? É. Mas aí no mundo espiritual ele ficou, como é que é isso? Ele apareceu para ele aí aquela imagem? Outra, mas explica aí, as pessoas não vão entender não, como é que é? Laboratório do mundo invisível, está lá no livro dos médios. Né? Muito bem. Também o processo de as criações mentais, ideoplastia. Né? O ato de carinho dela foi tão grande. Ela plasmou isso. Plasmou, quando colocou em homenagem a ele, apareceu para ele. Igual quando a gente, não sei se quem já viu, Violetas na Janela, que a história é essa também, né? A mãe pensa na menina, coloca as violetas para ela e as violetas aparecem no mundo espiritual, né? Então, tipo isso, então né? Veja bem, a outra coisa curiosa também, ele começa a descrever o local, depois o auditório, a palestra que ele assistiu, ainda em cadeira de rodas, que estava muito fraco. Porque ainda, jovem, ele teve asma. Não era fácil não, a asma dele. Já uma vez quase que ele desencarnou comigo lá na federação. É mesmo? Então ele teve asma. Então a dispneia, que ele desencarnou com insuficiência cardiorrespiratória. E isso então, ele continuou mais amenizado, né? Então ele tinha que andar de cadeira de rodas, com cuidados, né? Para aos poucos, você guarda, né? Então ele foi levado para o auditório, que ele ouviu a palestra, viu o coral, fantástico. Tem a letra da música que ele colocou. Tem a letra, não tem a música, né? Eu ouvi a música, mas não sei repetir. A música era coral, lá de voz, com orquestra, com tudo. Bom, e depois ele narra quando ele foi levado para uma residência que a família levava, o pai, a mãe, o outro filho desencarnado. Agora, dos filhos encarnados, 7, só tem uma aqui encarnada ainda, a Elisa. Provavelmente ela vem aqui no Deve domingo, vir, né? Os outros todos desencarnados. Bom, então o que acontece? Ele descobre o ambiente, a hora que ele começou a dar as primeiras caminhadas, o que ele assistiu num determinado parque, lá, as belezas que ele pôde. E a heterogeneidade, que é uma região de espírito heterogêneo, não é isso? Colônias maravilhosas, não. Sim. São transitórias, uns que estão ali para mais tempo, para ir para regiões melhores, ou então voltar ao mundo terreno. Muito então, interessante, porque ele descreve, então, a vida dele no mundo espiritual. O que foi possível, né? O que ele conseguiu descrever, né? Foi possível descrever. Coloque-o em família. O que será que é esse capítulo? Hein? Ele fala ele esteve quando na ele casa foi dele? levar lá no mundo espiritual. Que lá, digamos assim, ele perguntou: escuta, como é que consegue as residências aqui? Do mesmo modo que lá. Aqui é por mérito, por trabalho. Senão você é abrigado com alguém. Então você tem condições de ter. A casa não é deles, é da colônia. Então eles moram na casa enquanto precisar. Enquanto estiver produzindo também. A mãe produzia. Né? A mãe era muito simples, ela está num grupo de socorro, de paz. A espíritos do mundo espiritual. Espíritos que chegam, que ela adorava dar paz aqui na Terra. Só que está num nível mais avançado. Né? Então, quer dizer, o lar está lá, os que forem chegando, se puderem, vão para lá também. Os que foram desencarnando, os outros eu não sei. Da família, dos mais queridos, assim, mais próximos. Ou não. Depende ou da família espiritual, né? Da família encarnada e virou família espiritual. Mas o pai está lá, a mãe está lá. Fala sobre alimentação, sobre o lazer. Música na praça. Essa aí é fantástica, é de uma beleza fantástica, música na praça. Um ato de amor. Tô vendo aqui os capítulos, viu, gente? Aqui, ó, Cristina está falando aqui, o Wallace, ele fez relação do livro Diário de um Espírita com a realidade de agora? Diário de um Espírito, ele fala... não toca em nada, não, ele fala na introdução. Sim. Como ele tinha feito um Diário de um Espírita, ele agora resolveu fazer. Porque Palhano falava assim, o que fica é o que está escrito.
Sim. O que você escreve é o que fica. Ele sempre falou isso, né? Então ele continua pesquisando no mundo espiritual, ele continua. E outra coisa, a colaboração dele aqui na casa é muito grande, mas ele não é exclusivo, né? Sim. Os espíritos não são Sim. exclusivos, né? E aí, o conhecimento dele ampliou-se muito, mas muito mesmo, na área do magnetismo, da mediunidade, da transmissão fluídica, da fluidoterapia. Depois de ele foi desencarnado. bioquímico, porque ele fez farmácia bioquímica, né? Uhum. Ele fez farmácia bioquímica. Fez muita pesquisa, inclusive ele tinha um professor orientador. Não, ele pediu para não contar isso não, deixa para lá. Não. Eu ia falar mal do professor orientador. A alçada que o professor fez com ele. Deixa para lá. Agora, ele pagava os meninos lá em Vitória para arranjar rato para ele lá no esgoto. Ele pagava os meninos para ele fazer esse estudo de leishmaniose, tuberculose, opção de... Ele teve um certo exame que durava uma semana. Ele conseguiu fazer em 2 horas. Criou um método de fazer em 2 horas. Olha só. Então ele continua pesquisador. Então ele continua pesquisando lá e aí esse trabalho de pesquisa dele no mundo espiritual, ele é... Como é que a gente vai ficar sabendo dele? Através dos livros que ele vai escrever ainda, ele vai escrever outros? Ele falou já para você? Não falou não. Tem o que que ele pôde informar, está aí, né? Agora, as pesquisas que ele tem feito, está aplicando no movimento espírita. Muito interessante, orientando os médios, orientando os coordenadores, os orientadores durante o sono. Aqui, por exemplo... Olha, isso aí, gente, isso é muito importante que o Alas está falando. E ele escreveu para a gente no livro das Tertúlias Espirituais, né? Ele conversou com a gente nas reuniões mediúnicas e deu muitas orientações para a nossa casa. Então, lá no outro livro que a gente tem aqui na casa, que chama Tertúlias Espirituais. Que é uma forma inédita no Brasil, que nunca vai, talvez no mundo, de fazer uma reunião em que os espíritos orientadores estão conversando com os encarnados e 2, 3 espíritos conversando entre si, incorporados, vamos falar incorporado, em psicofonia, médiuns, né? E ouvindo, conversando, interferindo. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Fulano, explica você agora. Nós tivemos essa graça, né, de participar desse mérito trabalho. Mérito da instituição, mérito da casa. Verdade. Né? E Palhano falou mesmo, ele falou que ele não deixa de estudar, que ele estuda até hoje no mundo espiritual e está aqui no livro, por exemplo, tem temas aí que são bem científicos, ele entra na epigenética, maiêutica socrática. Nem faço ideia do que seja. Maiêutica, Sócrates, ele não se ensina botando dentro, é tirando de dentro, né? É extraindo. Ele vai trabalhar em cima disso aí. É tirar de dentro. Educar é tirar de dentro. Né? Reencarnar é reviver. Porque tem o currículo oculto, que é a didática falando currículo oculto. Aquilo que a pessoa já traz. Só que ela diz que é de criança, a gente sabe que é um currículo de mais tempo, passado, né? Bacana. Esse Aureliano aqui é o que? Esse capítulo 25. É um encarnado que estava numa situação grave de quase desencarnar, não teve que desencarnar, e ele foi visitar, porque já conhecia. Então, ele conversou com ele em espírito e os dois se ligaram muito, estão trabalhando juntos. É mesmo? Não pergunta quem é, não. Não, vou perguntar, não. Ela é muito curiosa, né? Minha profissão, né? Sou jornalista, tem que ser curiosa, Wallace. O que mais? Penúltimas palavras. Porque ele diz que ele não tem a última palavra. Quando ele encerra o livro, são penúltimas palavras. Ele diz isso, né? Um propósito da criação, isso aqui é muito bonito também. Né? Ele trabalha muito nessa formação dos mundos, qualquer coisa assim, né? Muito no portal bacana. da mediunidade, deixa eu ver se eu lembro dele, que é muita coisa. É muita coisa, né? Você tem uma cabeça muito boa. Ele participa de uma reunião mediúnica aqui na Terra, em que o enfermo espiritual está no mundo espiritual. Então eles fazem uma relação que não trouxeram, não dava para trazer, enfermo com o médium encarnado. E tem também, no hospital, espíritos que estão a ponto de desencarnar e que trazem para serem orientados na reunião mediúnica organizada. Tem que ter estrutura para isso. Comunicação de encarnado. Sim. Né? Então, são muitos detalhes. Ele conta isso nesse portal de mediunidade aqui. A roda de conversa também, quando acaba o grupo de trabalho, eles se reúnem e começam a trocar ideias.
a respeito. Ele é o orientador dele, né? Uhum. Foi o professor dele aqui encarnado. Ele está com o nome Fantasia. Fantasia. Uhum. Tem professores dele lá da NSCAN, não, do Hospital das Clínicas, tem gente aí também, que eram pessoas maravilhosas, né? O Terminal Sul, antes tem aqui, Na Casa do Pai. na Casa do Pai, ele fala sobre as regiões lá, desse local que ele está, né? Pega um veículo que vai até a parte norte, depois ele vai para a parte sul. Como Nossa, é que é gente, utilizado? eu tô doida para ler esse livro já. Assim, duas coisas são muito utilizadas. É o sol, Ah, a é? energia solar, para tudo, na região dele. E também as águas são fundamentais também. E que quando as águas servidas, eles sofrem por um processo, depois elas saem como se fosse um rio para, não vou contar não, Nossa, que para as lindo. regiões mais infelizes, que à medida que vai chegando, ela vai ficando mais escura até ficar lodo lá. Né? E aquela mais filtrada vem para o mundo terreno, Ah, é? para ajudar no mundo terreno, para auxiliar. Né? É muito bonito. Muito bonito, né? Então é muita informação, e eu acho que vai dar polêmica isso aí. Vai ser muito bacana, porque hein? teve uma pessoa que ele pediu que eu pedisse a duas pessoas que fizessem a revisão doutrinária. Tem uns capítulos que essa pessoa não aceitou de jeito nenhum. Agora, na minha cabeça está acomodado. Mas por causa disso no livro do Espírito, mas no Espírito do Espírito foi uma discussão danada. Entendi. Uma discussão sobre a questão, a relação do que ele contou com a doutrina. Com a doutrina. A referência bibliográfica, né? Eu mostrei, a outra disse assim, não é porque não tem ou não está contemplado na obra espírita que não existe. O outro Sim, falou. é verdade. Mas a opinião dele, o pensamento dele eu respeitei. Podem ter coisas que ainda não foram escritas, né? Exatamente. Como o Tem Espiritismo, muita a ciência coisa, é muito nossa, dinâmica. É né? dinâmica e não está pronta. Kardec falou, a humildade de Kardec, que o Espiritismo, a ciência, que não está. Por isso que ele é evolucionista. Você está querendo perguntar alguma coisa? Eu estava querendo te perguntar eu ia te perguntar, mas deixei você falar, porque eu falo muito. Qual foi a intenção de Palhano quando ele quis escrever esse livro? Qual foi o objetivo central? Assim, que mensagem ele quis deixar para nós, encarnados? Olha, ele, quando encarnado, ele escreveu dezenas de livros que são mensagens. Ele tem livros sobre exegese, né? As cartas de Paulo, né? Sim. Aos Efésios, isso é uma exegese cristã. Ele fez livros infantis, histórias infantis. Ele fez livros de biografia, Mirabelle. Foi quando um espírito falou há muitos anos para ele, cuida da mediunidade. Ele escreveu sobre Madame de Perrance, sobre Eusébio Paladino, que diz assim, a feiticeira, né? Sobre Eusébio, pesquisou Eusébio Paladino. Mirabelle, que foi aqui do Brasil, que também foi muito achicalhado, dizia que era fraude, mas não conseguiram comprovar. Que o Mirabelle, ele evitava. Ele trabalhava numa loja de tecido e juntava gente aberta assim. Quando o tecido estava lá no alto, ele levitava e pegava o tecido, ou então o tecido descia e vinha até ele. E aparece levitando, aí disseram que foi arranjo fotográfico. Ele era autêntico, né? Então ele pesquisou isso, pesquisou muito a mediunidade do Júlio César Grande Ribeiro, participou das nossas reuniões de materialização, fizemos muita perguntas grossas antes dos espíritos tirarem os aparelhos, porque ela funcionava a evangelização no outro dia. Ele disse assim, olha, pode fazer pergunta, meus diplomas estão aqui. Então a gente perguntava e ele respondia. Espera um pouquinho, deixa eu consultar aqui, para dar tempo. Só que isso tudo ficou perdido, que houve umas mudanças e perderam. Né? O que eu pude gravar dos Vozes dos Espíritos, com gravadores sem vergonha, eu tenho isso gravado. As parafinas, por exemplo, tem muita fotografia. Você me mostrou, eu já vi. E realmente então, isso é muito bom, e tem que virar livro, tem que virar. Já teve exposição, né, Wallace? Eu estou mais para lá do que para cá, né? Fala não, Wallace. Fica com a gente mais um tempo. Eu estou querendo, eu vou esticando, né? Nós não vamos deixar, não. Querido, conta mais aí sobre o livro. O que você quer saber mais aqui? Eu quero saber, assim, quem vai ler vai descobrir coisas, tipo o que a gente lê na obra de André Luiz? Também porque é a universalidade dos estilos espíritos. E outras que, a meu ver, não estão na obra. Porque André Luiz trabalhou numa região, numa colônia. E essa é uma outro tipo de colônia. Tem milhares, centenas de colônias, inclusive dos países. Tem um mundo espiritual
de cada país. Então ele está entendi. restrito àquela região que hoje eu não sei se ele continua lá. Né? Naquela região onde ele foi acolhido com muito carinho, com muito amor. Entendi. E é diferente do nosso lar. Por exemplo, tem um fato interessante que eu acho que eu vou contar na palestra lá, não é? Ele fala que o céu noturno é o mesmo céu daqui. Não é o céu, mas sem a poluição, né? Um dia ele acordou de manhã, estava nublado, só umas nesgas de azul, né? Aí ele perguntou, o que é isso? É prenúncio de tempestade? Aí o orientador, é prenúncio de tempestade, mas não como você conhece. Não como você conhece. Olha. É que, como é heterogêneo, muitos espíritos vão se contaminando assim com saudades, com depressão, com sentimento de culpa, e aquilo vai contaminando e uns vão contaminando os outros. Aí o que acontece? Interfere na psicosfera. Então, começa a formar nuvens tempestuosas que atraem as nuvens tempestuosas das regiões escuras e se fundem. Então, o trabalho é feito o seguinte, pelas próprias pessoas da colônia, que começam a ajudar uns aos outros, não é? Em oração, em conversa, em visitação. E se isso a coisa se agravar mais, essas pessoas são recolhidas assim para ter tratamento, digamos, psicológico, de orientação, de estímulo, de passe, todo o trabalho psíquico. Né? E se a coisa persistir, eles são retirados. Entendi. Aí ele diz que daí 2 dias depois a coisa foi amenizando, porque as próprias pessoas da colônia começam a ajudar umas às outras. Sim, aí vão melhorando o padrão vibratório. E todo mundo tem compromisso de trabalho. Então esses, olha só que coisa interessante, quando esses, mesmo que não sejam removidos, mas são recolhidos para tratamento, ele não entra em muitos detalhes de tratamento, no perispírito, na conversa, no diálogo, no chamar responsabilidade, talvez regressão de memória, talvez, aí não falo isso, está falando agora, também que não está no livro isso. Então, o que acontece? Os espaços ficam vagos. Os outros se voluntarizam para ocupar as vagas que foram abertas, que o trabalho tem que continuar. Os outros se voluntariam, dão a mais, trabalham a mais. Olha só. Né? Isso está aí no livro, né? E por aí vai. E tem muita coisa bonita, circuito fechado, por exemplo, moratória. Ele fala sobre o caso de moratória. A moratória que você... É o meu caso, né? O meu acidente era para desencarnar. E há outro aspecto também que eu nunca vi ninguém abordar. O pessoal diz assim, o espírito é missionário. Isso é geral, ele é missionário, mas ele começa a falhar, que o espírito retira. Ele trabalha isso aí, não vou dizer como é que trabalha, ele dá a explicação dele. Olha, eu vou te falar, tem muita história bonita aqui, você está trazendo alguns spoilers, né, pra gente... É spoiler que chama. É spoiler, Wallace e seus spoilers sobre o livro, deixa eu mostrar para quem chegou agora. O Diário de um Espírito, gente, vai ser lançado, já está à venda no site da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, na loja Desdobra, né, que é a livraria. E vocês podem comprar pelo link, vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser adquirir, tá bom? E o livro vai ser lançado no domingo. Tá linda a capa, olha que lindo. Cheio de borboletas, tá muito bonito. E a gente vai ter o lançamento aqui no domingo, então, 18 horas. E depois disso, o que Tony Fone completou, estava lá chato, eles não publicaram ainda. Então vai ter outro livro seu daqui a pouco, né? Vai depender da La Chata, né? Tomara que saia logo, né? É muito interessante. E você terminou ele antes desse, né? Terminei antes desse. E esse aqui saiu primeiro, né? Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Não, primeiro, primeiro você parou parei escreveu da Dona Ivone, e depois então continuou a escrever esse, né? E depois aí acabou o outro, tá lá. Já tem alguns anos que tá lá, né? Vamos ver. E aqui, vamos ver essa fase de recessão, né? Vamos ver, né, como é que se sai logo. Eu acho que assim, a contribuição que vocês dão é uma contribuição imensa. Agora deixa eu falar uma coisa, pode? Pode. Eu acho importante ver o seguinte. A mediunidade, ela é extremamente gratificante. Tem gente que fala assim, eu sou só médium de psicofonia. Gente,
É muito, mas é muito. Quando fala assim, o desenho, a pintura, a escultura, o livro, são especialidades mediúnicas, mas isso não dá ao médium condições especiais. Sim. Porque isso não cai do céu, não. Tem citações, tem coisas aqui que estão citadas, aí tem que ir lá no livro dos Espíritos, deixa eu ver isso mesmo. Entendi. A primeira correção é da gente. Uhum. Né? Para você mesmo entender o que você estava escrevendo. Exatamente. Né? E tem que passar pela minha cabeça, eu tenho que achar que é verdade. Você tem que ter o conhecimento da doutrina para poder. O que eu não sei, entender, eu vou procurar. Né? Então, o Chico teve muita aula de português. Teve uma senhora, esqueci o nome dela, disse, Chico, agora no começo, você agora está popular. Eu não gosto do espiritismo, mas eu gosto de você como filho. Você agora tem que melhorar o português. Mas eu não tenho dinheiro, eu te deu 8 meses de aula de graça para ele. E o Chico disse que muitas vezes a irmã disse, vem cá, vamos estudar português nós dois aqui. Olha só. Ele contou isso para a gente. Então, a gente tem que estudar. Então, não é fácil, é gratificante, mas não é fácil. Aí você começa aqui, um encontro inesperado. Você vai discografando, às vezes direto, aí você vai copiar no computador, aí continua. Você vai psicografando, escrevendo. Aí depois eu vou transcrever no computador, aí continua. Uhum. Mas chega um momento que você, peraí, essa palavra, aí quando você vai rever para continuar, mas vai em cima. Essa palavra não é essa não. Essa frase está invertida. Mas é em cima. Né? Porque não quer dizer que o espírito tem que estar perto, não. Às vezes ele bota em bloco na cabeça da gente e fica. Sim. Fica. Não sei como é que chama isso na computação. É. Né? Aí você vai, aquilo vem. Aí quando você vai reler, você tem a intuição de que aquilo não é aquilo. Não é aquilo, não. Entendi. E às vezes até mudança de capítulo de uma posição para outra. Olha. Depois a gente vai ver, peraí, mas isso aqui está fora de lugar. Porque tem hora que eles não conseguem escrever numa ordem lógica. Né? Sim. Por exemplo, o livro Malwataã, o contador de histórias, aí ele começava uma história, aí parava, no outro dia continuar. Aí eu disse, gente, continuar, não tem uma continuidade. Aí ele escreveu do meio depois, para me dar confiança, estava no começo, para mostrar que era mesmo. E, gente, que acabou aqui, mas essa segunda parte aqui, cadê o ponto de relação? Eu segui em frente. Uhum. Aí, no outro dia, ele era o meio, estava faltando. Nossa. Então, é trabalhoso para os espíritos, porque eles têm um vocabulário, eu tenho o meu. É. O modo de falar, mas um ganho fala assim, mas o Palhano era muito sintético. Eu disse, mas eu não sou. E aí? Eu não sou. Então ele tem que ter a ferramenta. Então eu vejo que as coisas funcionam dessa maneira. É. E os livros do Palhano, eles são curtos mesmo, né? São curtos, aquela coleção sobre mediunidade, transe e mediunidade, o passe, reunião mediúnica, o livro da prece. O livro da prece são livrinhos minúsculos, mas muito densos, né? Aqui ele já romanceou. Aqui já romanceou. E ele tem um romance, As Chaves do Reino. Ele disse que tem muita gente encarnada que estava aqui e está lá na história. Encarnada, ele escreveu encarnado, As Chaves do Reino. É de Anchieta Anchieta. Ele bem aí ele usou verso, a versatilidade dele versátil, do aspecto romanceado. Uhum. Né? Por exemplo, hoje as meninas do era Hadesville, né? Hoje botaram como as meninas do barulho. Ele contou da forma romanceada a história das irmãs Fox. Desses desenhos aqui, que era das aulas de evangelização que rodava o Estado. A federação preparava, espalhava para o Estado inteiro. Esse desenho não é do livro, é o desenho das aulas que a federação, o Departamento de Infância e Mocidade, ilustrava e mandava para todos os ciclos, as aulas para todos os ciclos, completa com objetivo, tema, conteúdo, bibliografia, até a parte de fixação, toda a parte didática. E todo o material didático foi que deu origem, junto com o Rio Grande do Sul, ao currículo hoje da FEB. E ninguém sabe disso. Partiu daqui do Rio Grande do Sul. É mesmo. Daquela forma didática pedagógica. Então, tem que estudar. Médio, você é médio, né? Estuda. Tem uma moça que me falou há pouco lá, eu já frequentei esse médio, desenho, já sei até de cor, mas eu estou sempre reprovado. Quem é? Eu mesmo reprovo. Eu só vi a mesma coisa, eu digo, minha filha, no nosso tempo, não tinha as médias, não tinha...
Agora, o Taici, descobrimos o livro agora de Madame de Perrance. Aí um comunicava com o outro, a gente estudava. Né? Não tinha essas coisas, a gente tinha que estudar para aprender e para dar conta. Não é ficar só presa não, ali ao curso. O pós-graduação eu falei para ela assim. Aí eu li toda a obra de Kardec. Você já leu Gabriel Delane? Não. Leon Denis? Aí o Horowitz? Não. Você já leu César Lombroso? William Crookes? Não. Então, esse o que gratifica é isso. Aquilo ali é o estímulo. Palestra é estímulo. Porque a gente quer aprender tudo na palestra. Não dá. Aquilo é um estímulo para você chegar em casa e estudar. Então, Palhano está sugerindo vocês estudarem não só o livro dele, mas a codificação. Os livros clássicos, o livro da codificação, os livros básicos, os clássicos que são Gabriel Delane, Leon Denis, César Lombroso, toda aquela equipe, né? William Crookes, Conan Doyle, e depois vem os subsidiários, André Luiz, Emmanuel, Meimei, e por aí vai. Então, a gente não muita dá literatura, conta. né? Não dá e conta. Isso é gratificante, entendeu? Agora, não é fácil ser médium, não, entendeu? Eu disse assim, mas será que isso é isso mesmo? Isso não é coisa da minha cabeça? Você ficou em dúvida? Não fiquei em dúvida, mas tem expressões que eram minhas. Uhum. Aí ele falou, não, eu tenho que usar a sua expressão. Entendi. Porque aquilo que você me falou um dia, né, Wallace? O animismo, ele existe, não tem como ele não... Tem que existir, né? Entendeu? Porque senão é uma precisava obra... de médium. Exato, é uma obra dos dois, né? Dos dois, forças conjugadas, né? Agora, quanto mais o médium apura, mais ele é fiel ao mundo dos espíritos. Você traduziu o pensamento dele. Até um dia eu contei assim. Zé de Alencar, né? Uhum. Ele fala assim, né? Verdes mares bravios da minha terra natal, Iracema, né? Onde a jandaia canta nas frontes da carnaúba, né? Fosse eu escrever, ele não ia filtrar isso, eu li. Uhum. Então, assim, os mares lá estão batendo lá na praia e tem um papagaio em cima do coqueiro lá, né? Entendeu? Era o pensamento dele, mas ele tem que usar. Então, quanto mais eu estudo, leio o que é psicografar, leio os espíritos, para você assimilar. Tanto é que o Divaldo, quando começou, houve uma campanha, eu posso falar que não é mentira, é verdade, de Araras, que ele não psicografava, começou a psicografar. Foi uma campanha terrível, como ele sofreu. Estudo de mensagens copiadas. Aí pegava a mensagem de volta, pegava a mensagem assim. Eram parecidas. Uhum. Mas os temas são os mesmos. Ele sofreu muito. Nos nossos tempos de federação, a gente recebia pacotes, que ele tinha uma impressora lá, para a gente distribuir para o Estado. A gente queimava tudo. O Estado nunca soube dessa campanha. Porque ia se dividir. Uns iam a favor do Chico, a favor do Divaldo. Entendi. Porque era um fanatismo com relação ao Chico, com todos os méritos. Uhum. Então foi um estudo de mensagens copiadas. Não era, vamos comparar? Isso não é não. Foi uma campanha obsessiva. Sim. Outro dia ele sofreu muito por causa disso. Então, você se espelha, muitas frases você já leu no livro, leu no Evangelho. Sim. Aquilo você tem um arcabouço, você tem um acervo de cultura espírita, né? E que o espírito tem que usar aquilo. Assim como o dialogador também, né? O dialogador, ele chama de médium esclarecedor. Médium. Não, eu sou só dialogador. Eu sou só psicografar, sou psicógrafo. É muito. Não tem de mediunidade menor, mediunidade maior. Acho que o Estevão fala assim, bom médium não é aquele que cria maravilhas, mas aquele que segue a vontade de Jesus, do bom Espírito. Esse é o bom médium. Não tem aqui o médium de materialização, aqui o médium de transporte, o médium disso, o médium daquilo. Médium é médium, intermediário. Como diz o Dr. Bezerra, assim, nós somos servos menores de servos maiores de Jesus. Eu nunca esqueci isso. Que lindo, né?
Muito bonito. Wallace, a gente poderia estar aqui conversando com você até, mas eu sei que eu tenho que te liberar para a reunião do Fonte Viva. Tem que liberar. Eu fiquei encantada. Eu também. Quero muito ler. Deve ser muito bom, né? Relembrar as coisas que você escreveu, tá pensando nisso. E uma coisa curiosa, eu não sei o que acontece com outros membros. Por exemplo, eu recebo uma poesia, um soneto. Manuel Nelas, Walter de Souza, ou que eu escrevo. Na hora eu não sinto nada, senão eles não deixam ter uma emoção, senão eu paro. Depois que eu vou ler, gente, que coisa bonita, eu fico espantada. Gente, olha só a rima. Como é que está perfeito isso aqui? Olha aí, cadê? Aí é que eu vou ver. Depois que você discover. E cada vez que eu relembro aqui, assim, eu lembro, é como se você visse a cena, eu não vejo. Aquilo vem na cabeça, você vai vendo sem ver. Ele vai criando na sua cabeça. E aí quando você olha de novo o livro, cada hora vem essa emoção novamente. E vocês, à medida que forem lendo, ele coloca você no ambiente. Palhando, ele sabe colocar você naquele ambiente, naquele momento, junto com a pessoa que está dialogando. É a arte dele. Viva Maravilha, Palhano. Perfeito. Um beijo para ele. Palhano, muito obrigada. Wallace, muito obrigada. Eu fico muito agradecido, né? Muito bom. Queria que você fizesse a prece final. Por sim. mim, eu ficaria aqui, viu, gente? Sei que vocês também. Eu também. Todo mundo aí mandando abraço. Cristina falou que estamos encantados. Eu também estou encantado, pode crer. Sabe? É muito É tão muito engraçado bonito. A gente aqui não está vendo nada, falando porque a gente não está vendo. Esse é um mundo novo, né, Wallace? É um mundo novo. Não é o meu mundo, eu estou chegando nele, né? É um mundo novo. Tá assim, super digital você já. Tudo bem, tá bom. Gente, muito obrigada. Vamos orar então. Com imensa gratidão a Jesus, a Deus nosso Pai e aos espíritos que dirigem o movimento espírita, essas almas caridosas e boas que nos acompanham com paciência há séculos, nós dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Assim seja. Que assim seja. Beijo para todos. Ótima noite para vocês. Ótima noite para você, Wallace. Um bom Fonte Viva. Obrigado. Parabéns Parabéns. para Palhano. Parabéns a Palhano, parabéns pra você, porque eu livro é de vocês dois, tá bom? Tá bom, gente, dia 12, 18 horas, a gente está esperando vocês aqui na Comunidade Espírita Esperança para o lançamento desse livro magnífico que já está à venda. Eu vou deixar o link aí para vocês, tá bom? Parabéns, Wallace, mais uma vez. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Um beijo para vocês, queridos. Até a próxima quarta-feira com mais um Fala Espírita. Tchau, tchau.